Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Augusta, eu estudo jornalismo aqui nos Estados Unidos e eu gravo vários vídeos sobre estudar no exterior, intercâmbio, etc. Se tu te interessa por algum desses tópicos, não deixa de se inscrever no canal, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E não esqueça de dar like nesse vídeo, porque se tu te interessa por algum desses tópicos, vão estar sempre aparecendo aí pra ti. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que muita gente me pergunta, que é estudar artes nos Estados Unidos. Por isso, hoje eu trouxe um dos melhores músicos do Brasil, que aconteceu de estudar aqui na minha universidade, para contar um pouco da experiência dele para vocês. Eu tô aqui com o Luiz Fernando, ou Lufa, como a gente chama ele, que vai contar um pouquinho sobre como ele veio parar aqui e como é a história de vida dele. Então me conta, como é a tua história como músico? De onde isso surgiu? Eu sou de Praia Grande, São Paulo. E os meus pais, não só meus pais, a minha família inteira é uma família completamente de músicos. Meus pais se conheceram cantando em coral de casamento. Minha avó ainda canta até hoje em coral de casamento. E meu pai e meu tio, eles são diretores de uma escola de música em São Paulo, o Instituto Bacarelli, que é um projeto social na favela de Heliópolis, que dá aula para cerca de 1.300 crianças hoje de graça. É um projeto fantástico e os professores são sensacionais. Então eu, lógico, desde muito cedo ouvi muita música, eu sempre acompanhava meus pais indo nos casamentos e ao longo do tempo eu fui me interessando em alguns instrumentos diferentes. Eu comecei a cantar e tocar piano desde muito cedo, meio como introdução para música. Depois de um tempo eu me interessei e comecei a tocar violão, e aos 8 anos eu descobri o violoncelo. E foi aí que eu comecei a levar a música realmente bem a sério. E foi um negócio que foi passando o tempo, e quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que eu realmente queria levar isso num nível diferente. Eu queria realmente levar isso muito a sério. Então fui me dedicando um pouco mais, fui estudando com professores mais avançados, que tinham uma carga horária muito mais pesada. O esquema de estudar nos Estados Unidos veio quando eu comecei a estudar com um professor quando eu tinha 12 anos, o professor André Micheletti, que é um professor de violoncelo sensacional de São Paulo, que foi um aluno da Northwestern de mestrado. E ele me contou sobre o professor Hans Jensen, que é o professor de violoncelo daqui. E eu comecei a fazer muitos festivais nos Estados Unidos. Tem um festival específico que é o Festival de Meadowmount, que fica no norte do estado de Nova York. E eu vim pela primeira vez quando eu tinha 13 anos de idade. Foi uma experiência completamente diferente, porque também foi a primeira vez que eu saí do país, então choque de cultura muito pesado. E além de tudo, foi muito engraçado tomar aula de violoncelo, aula de música em inglês pela primeira vez, porque, por exemplo, o principal foco do meu professor é afinação, principalmente naquela época. A palavra para afinação é intonation, e eu demorei 3 semanas para descobrir que intonation significava afinação. Foi bem interessante, foi bem diferente, mas eu gostei muito da ideia. No ano seguinte eu voltei para esse mesmo festival. Alguns meses depois, em 2015, esse professor foi até o Brasil para fazer aula no festival. E a gente começou a falar, de repente, sobre a possibilidade de eu vir pra cá pra fazer o curso, porque nessa época eu também comecei a ter aula por Skype com esse professor. Eu queria não só estudar na Northwestern, eu queria muito estudar com esse professor. E de forma geral, isso é uma das grandes diferenças do curso de música para os outros cursos. Você não escolhe exatamente o país que você quer estudar, você não escolhe exatamente a universidade, você vai mais ao professor, porque dentro da escola, mesmo de cada instrumento, tem muitas nuances, às vezes alguns detalhes, às vezes coisas muito drásticas que muda não só no jeito de tocar de cada pessoa, como no jeito de ensinar. Tem muita coisa que pode funcionar pra mim, que pode não funcionar pra você. Então eu me dei muito bem com esse professor, então eu comecei a focar em vir para os Estados Unidos para estudar com ele. E na época ele dava aula em 2 universidades, na Northwestern e na Mercer University na Georgia. Mas logicamente, comparando as 2 universidades, eu vi o esquema da Northwestern e realmente é uma universidade, independente do professor, é uma universidade fantástica, com um programa de música muito bacana, localização incrível, o campus da universidade. Eu tô até agora meio chocado com o jeito que esse lugar é realmente lindo. O processo de aplicação para músico é diferente, mas ao mesmo tempo não é só diferente, é mais um adicional do que um diferente. Porque você ainda tem que fazer todo o processo de aplicação que você precisaria para qualquer outra universidade ou qualquer outro curso. Basicamente, primeiro você tem que entrar na universidade para depois entrar na escola de música. Então eu tive que fazer todos os meus essays, tive que fazer o Common App do jeito normal, eu tive que fazer o SAT, o TOEFL, e a Northwestern é uma universidade que pede uma nota de SAT, principalmente maior do que eu estava esperando que fosse precisar. Em cima disso tudo, teve o processo de aplicação musical. Você tem uma audição que você tem que fazer. E a audição tem um repertório definido, que esse repertório vai de universidade para universidade.
mas se olhar no site de cada universidade é basicamente no mesmo mundo. E de forma geral tem 2 processos de aplicação, você tem o pre-screening e o live audition. Eu, como era aluno internacional, eles me deram a possibilidade de não fazer o live audition live, mandar tudo por vídeo. O programa de música da universidade é muito forte. É interessante porque eu imaginava que fosse ter até um certo ponto algo desse tipo, mas eu não tinha ideia da intensidade que é os outros cursos fora necessariamente a prática do instrumento, as suas aulas individuais. Sim. Então, no caso, logicamente, aula de teoria, aula de percepção. Eu não esperava, mas todos os alunos de música têm que fazer aula de piano. A partir do ano que vem eu vou ter que fazer aula de história da música. Sim. Eu vou ter que fazer curso de pedagogia daqui a alguns anos. Uau. Todos os alunos da Binem, para você poder fazer aula particular com seu professor, você precisa estar em alguma orquestra ou algum ensemble de forma geral. E fora isso, você também precisa fazer alguma aula que não seja musical. Infelizmente tem uma regra de que você não pode estudar no seu próprio quarto. Então, dentro do próprio prédio da Binem, 2 dos prédios da Binem tem salas de estudo. Sim. Fora isso, você tem a opção de fazer recital. Eu fiz esse ano, mas não é obrigatório para alunos de primeiro ano, mas todos os alunos de terceiro e quarto ano são obrigados a fazer recital. Você tem algo chamado Studio Class, que é quando uma vez por semana todos os alunos do mesmo professor se reúnem e tocam um pro outro. O professor decide às vezes quem vai tocar em cada semana, ou às vezes, por exemplo, se você tem um recital vindo ou você tem que fazer alguma gravação, você pode pedir pro professor e você toca. E é muito bacana porque, além de dar a possibilidade de você ter uma experiência de tocar no palco, que é muito diferente de você tocar sozinho, pelo menos aqui todos os alunos são muito próximos e ajudam uns aos outros muito. Então, por exemplo, eu já tive aula com outros alunos algumas vezes, com várias outras pessoas. Já tive alunos vindo me pedir ajuda com alguns pedaços, porque tem muitas vezes que a gente tá tocando a mesma música. Então é uma dinâmica dentro do nosso studio muito bacana, e os alunos são muito supportive. Bom, Lufa, muito obrigada. Uma última coisa que eu queria falar é que o Lufa também tem um canal no YouTube onde ele posta os vídeos, as apresentações dele, então eu vou deixar o link aqui embaixo. Confiram, vale muito a pena. E, de novo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Se tiverem alguma pergunta pro Lufa, podem deixar nos comentários, que daí eu pergunto pra ele e posto a resposta lá embaixo. E obrigada por terem assistido. Até a próxima. Tchau!